Olá, boa tarde a todos. Eu estou aqui hoje para falar mais um pouquinho, embora eu já tenha me manifestado por escrito, sobre o julgamento do impeachment. É, Após o fatiamento do julgamento, que acabou separando a questão da condenação da presidente da República pelo crime de responsabilidade com a perda do mandato e apenas no segundo momento o julgamento em relação à inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos, e tivemos com isso esse resultado pela perda do mandato, porém sem a inabilitação para a função pública. Muito bem. O que eu vislumbro que pode acontecer? Eu já havia apontado, pouco após a decisão, que era muito provável, quase certo, que haveria um questionamento da decisão junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso de fato aconteceu tanto pela acusação como também por parte da defesa. E o que eu acho que nós poderíamos ter aqui nesse caso? Bem, é, uma vez entendendo o Supremo como eu acho que de fato isso deve ocorrer, que não poderia ter havido fatiamento do julgamento, já que a Constituição Federal determina que, uma vez o presidente da República sendo condenado por 2/3 do Senado Federal no processo de impeachment, as penas são cumulativas, sem possibilidade de cessão ou de divisão entre a perda do mandato e também a inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos. Muito bem, em razão disso, eu creio que há significativas chances, para não dizer quase que uma certeza, que o Supremo, a não ser que eles nos surpreenda, venha a decidir pela invalidação da segunda votação que levou a essa exclusão da penalidade de inabilitação de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos. Pois bem, a questão que eu vejo que talvez ainda não se tenha colocado é a seguinte: bom, e qual que é a consequência prática disso? Né? Será que com o afastamento do segundo julgamento vai entender o Supremo Tribunal Federal que a presidente da República deverá, em virtude da condenação pelo Senado, pelo quórum de 2/3, ela já deverá ter também a sanção de inabilitação? E isso acontecendo, eu vejo aí uma grande possibilidade, caso o Supremo se pronuncie nesse sentido, da defesa agora ir ao Supremo Tribunal Federal pedindo o quê? Pedindo que haja um novo julgamento para que, mais uma vez, o plenário do Senado Federal venha a decidir se ela pode ser condenada pelas duas infrações. Por quê? Pensem comigo, quando os senadores participaram do julgamento, eles o fizeram sabendo que o fato de condenar a presidente pelo crime de responsabilidade não afastaria a possibilidade, como de fato ocorreu, de não se determinar a inabilitação para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de 8 anos. Ou seja, nós podemos dizer que, cancelando-se a segunda votação, de certa forma, isso poderia trazer algum tipo de mudança na forma como cada senador iria votar, porque agora cada senador, participar do julgamento sabendo que, uma vez condenando a presidente da República, ela deveria cumulativamente tanto sofrer a perda do cargo, como também a inabilitação por 8 anos. Quer dizer, é necessário, nesse sentido, que os senadores participem de uma nova votação, sabendo que as duas penalidades serão aplicadas caso o Senado, pela maioria de 2/3, ou 54 senadores, entenda por bem aplicar essa sanção. Portanto, eu vislumbro aqui uma gigantesca chance de nós vermos este processo sendo submetido a um novo julgamento no Senado Federal. A novela agora, embora tenha terminado a sua etapa no Senado Federal, depois
e antes disso na Câmara dos Deputados, eu creio que agora a gente vai ter um novo capítulo dessa novela no Supremo Tribunal Federal, com várias ações que já foram intentadas contra o julgamento, tanto por parte da acusação como pela defesa, mas que é muito provável que depois nós tenhamos um novo capítulo, novamente no Senado Federal, com um novo julgamento. Daqui a algumas semanas, acredito eu, vamos ver o que acontece. Né? E vejam só que interessante para concluir: caso o Senado ou o Supremo entenda por bem anular o julgamento, a gente vai ter o retorno do presidente, hoje presidente efetivo da República, Michel Temer, na condição de interino, e hoje ex-presidente da República, Dilma Rousseff, podendo retornar à condição de presidente afastada. E mais, caso nós não tenhamos uma decisão sobre isso dentro do prazo de 180 dias desde o afastamento da presidente, o que vai acontecer? A presidente da República, que hoje é ex-presidente, terá direito a retornar ao seu cargo até que haja uma decisão final. Quer dizer, muita coisa ainda vai acontecer e eu assumo aqui o compromisso de mantê-los atualizados sobre isso, seja em vídeo, seja em minhas postagens escritas. Obrigado a todos e, como é sexta-feira, bom fim de semana. Até mais.